que eu li ele... Na verdade, eu acabei de terminar ele. Jeito bem brasileirado de falar. Eu acabei de terminar ele ontem de noite. Eu engoli ele até, deixa eu ver, 10 horas, 16 minutos que a gente consegue terminar ele, o tempo médio aí de leitura, né, contado. Mas eu consegui terminar ele em 10 dias nas férias, então foi um bom proveito. Então é esse livro aqui que eu vou falar nesse vídeo, que é O Ensaio sobre a Cegueira, de Saramago, José Saramago. Ele é um escritor de literatura portuguesa, tá bom? Pra quem não sabe. E o livro é um pouquinho grande, acho que tem 312 páginas, se eu não me engano. Mas é um livro muito bom, eu tirei bom proveito dele, viu? Foi muito bom, eu gostei bastante. Mas eu estava aqui folheando algumas coisas, era porque alguns pontos sobre a escrita dele, são vários na verdade. Antes, para não causar um certo estranhamento, é que ele não utiliza ponto praticamente, ele usa muito pouco pontuação. Por quê? Porque eu não sei, mas eu acho que é mais para imergir na leitura, sabe? Para deixar uma leitura mais fluida, mais concisa talvez, sabe? Para você mergulhar nas profundezas do que ele quer dizer mesmo, de uma forma mais como um fluxo de consciência mesmo, tipo a Clarice mais ou menos. Mas é muito bom, pelo menos eu gostei. Eu consegui me adaptar de forma legal. Eu acostumei rápido. Ele usa muita vírgula, apesar de não usar ponto. E ele não usa também, não faz a utilização de nomes próprios para os personagens. O que ele faz? Ele apelida de uma maneira bem comum, bem, sabe, normal, costumeira. Então tem o médico, que é simplesmente um médico. Tem a mulher do médico. Ah, tem uma coisa. Duas coisas, aliás. Ele não usa travessão, que é estranho. Não usa parênteses também. O que ele faz? Ele dá um espaço, quer dizer, vírgula, espaço, e simplesmente deixa a primeira letra maiúscula, já que ele não faz a utilização de ponto. Então, a sinalização dele para sinalizar diálogo é simplesmente uma letra maiúscula do nada no parágrafo. E outra coisa, ele não usa parágrafo. Então é uma coisa que tem que se acostumar mesmo, entendeu? Parágrafo eu achei realmente muito estranho. Muito estranho mesmo. Mas depois acostuma e quando você pega, você pegou mesmo. Então tá ótimo, meu bem. Siga lá, ó. Vambora pra cima e mergulho nessa preciosidade aqui. É uma obra muito bem feita, tá bom? E olha que eu tô praticamente estreando a literatura, então foi bom eu ter lido esse, sinceramente, acho que é um bom início, pelo menos pra mim foi. A primeira coisa que eu gostaria de falar, uma breve introdução. Sabe o que eu tava pensando? Imagina comigo, fecha os olhinhos aí, pensei calmamente, se você ficasse cego, e uma cegueira branca ainda por cima, não é uma cegueira normal, tradicional. Você ficou branco do nada e soubesse que era contagioso e que todas as pessoas da sua família, seus amados, iriam pegar também e ficar cego junto com você. Está bem, agora imagine então, a sociedade inteira fica cega pelo seu contágio. É mais ou menos isso, é por aí que o livro se estreia, se inicia, tá bom? Então, segura o fôlego e se embora nessa leitura. Outra coisa também que eu queria... Agora que eu já fiz essa reflexão, de entrar mais fundo sobre isso, né? É sobre isso, então, a base do livro, mas eu não queria focar, nunca, jamais, nunca, sobre o fato da falta de pudor do livro. Não quero falar sobre isso. E também não quero falar sobre as relações sexuais, a bagaceira completa que se formou nesse livro, entende? Não quero mesmo. Não porque eu tenho uma certa repulsa sobre... Óbvio, eu tenho uma certa repulsa sobre isso. Até porque, né, galerinha? Senão eu vou de arrasta no YouTube. Mas é porque eu acho muito sem graça essa parte. E é meio óbvio que isso iria acontecer no manicômio. Mas eu quero tirar exclusivamente a bagaceira sexual. Sem pudores nenhum que o livro encontra. Então deixemos de lado essa parte, tá bom? Ok. Então vamos logo pro incêndio. O incêndio acontece acho que mais da metade do livro. Do meio assim, sabe? E
esse incêndio, o que acontece? O incêndio, ele acontece do nada, lá no manicômio, todo mundo tá lá seguro. Lembrando que isso daqui é uma análise, então não me responsabilizo de jogar muito spoiler. Análise pelas minhas lentes, pela minha visão, não interfere sua visão de mundo, tá bom? Então, tá totalmente viável de acontecer, de eu ter uma interpretação do livro inteiro diferente da sua. Isso é natural, tá bom? E é bom que isso aconteça, até porque tem que haver singularidade, diversidade na nossa leitura, nas nossas interpretações, na nossa visão de mundo, principalmente, tá bom? Então, esse é o alerta que eu tenho pra te dar. Mas, falando do incêndio, acontece um incêndio do nada. Toda hora passa um avião, velho, não acredito. Tá bom. Acontece um incêndio do nada no manicômio, os guardas desaparecem. Eu acho que eles estão mais ou menos 4 dias sem comida, que não aparece ninguém lá. Aí, através desse incêndio, a mulher, que não é novidade pra ninguém, a mulher do médico, ela vê, ela enxerga. Ela é a única do manicômio que enxerga. Longa história. Aí, o que ela faz? Ela tenta salvar todo mundo e consegue. Muito bem, na verdade. Ela ajuda todo mundo a se livrar ali dos escombros, da fumaceira, da bagaceira novamente. E dali, o que acontece? Eles vão pro mundo, pra cidade onde eles vivem, fora do manicômio, e vê um mundo devastado, destruído completamente. E esse mundo, ele não tem comida, não tem mais gente direito, parecendo os animais por aí, ao derredor. E ele se encontra nessa situação aí, coitada da mulher, porque o fato dela enxergar não a livra de muitas coisas. Pelo contrário, eu acho que ela sofre mais do que os outros por um lado, por uma percepção, porque ela não tem filtro nenhum pelo que ela tá vendo e sentindo. Ela vê a dor do outro, mas vê a devastação, a miséria que encontra aquela vida, aquela sociedade inteira. Então não sei o que é pior. Além dela ter que ajudar com a sua imensa bondade e generosidade todo mundo dali. O grupinho das 7 pessoas, se eu não me engano. Mas são 300 pessoas que estavam no manicômio. Agora, eu quero falar sobre a cegueira branca. Porque eu acho que eu desvendei um motivo. E eu acho que é bem óbvio também chegar a esse ponto. Porque se você lê e não ter essa percepção, essa concepção, é porque você leu errado. Ou então que você não tem repertório suficiente. Brincadeira. Eu acho que a cegueira tem um significado um pouquinho transcendental. Ou seja, há alguma coisa divinal, algum propósito grande, algum bem maior, muito grande por trás do motivo da cegueira contagiosa. E cegueira branca ainda, que é um ponto importante que já já a gente vai rever. Do porquê que seria branca também. Mas por que a cegueira aconteceu? E por que ela é branca? Exatamente. Eu penso que é uma claridade ofuscante. É uma exacerbação de uma falta de lucidez, eu diria. Ou seja, antes do grande acontecimento, eles já estavam cegos, provavelmente. A maioria. Mas cegos do quê? De uma exacerbação do eu, do ego, do egocentrismo. Ou seja, havia uma falta de empatia, uma falta de ética, uma falta de um olhar atento sobre o outro. Eu acredito que seria isso. Por isso que seria uma cegueira tão clara, tão branca, chega a ser ofuscante. A tal ponto que não exista escuridão para eles. Essa escuridão seria exatamente um equilíbrio, uma falta. Algo que esteja faltoso mesmo. Então, eu acho que essa luz transbordante é esse excesso de ego. Essa falta de compreensão, de um olhar, de empatia sobre o outro. Falta também de atos de empatia, de amor pelo outro, sabe? Também é isso é importante. Agora, o motivo pelo qual a mulher do céu não ter cegado, eu acredito, é que ela já era uma pessoa com valores e princípios muito bem fundamentados. E por que eu digo isso? Porque ela parece ser a única ser humano da face da Terra, que faz até lembrar Jó um pouco. Ela era exclusiva, que tinha esse valor
de ter uma atenção sobre o outro, de ter empatia, ética e moral muito bem estabelecida, que são bases fundamentalísticas, a base estrutural de um ser humano bem formado, tá bom? É o básico, tá bom? Aprenda, por favor. Mas eu acho que seria isso, porque ela é a única ali da narrativa que ela demonstra ter essas qualidades. Não é nem qualidades, né? Essas obrigatoriedades como ser humano. E é algo muito bonito, chega a ser uma coisa muito bela, assim, demonstrada no livro, antes e durante a narrativa. Porque através da trama, mostra que ela é uma mulher muito sensível, muito empática, ajudadora, generosa, bondosa, qualidades notáveis. Ela não cegou porque ela não era cega antes da cegueira externa, invisível. Tem até um trecho do livro que eu vou pegar aqui rapidão e eu vou contar pra vocês. Que é um texto, um trecho, uma sentença, uma peça. Eu diria que seria a peça fundamental do livro, que cerca todas essas hipóteses, essas minhas interpretações ensaísticas. Eu achei finalmente aqui, busquei pelo computador mesmo, o trecho que eu disse que eu leria sobre a questão da cegueira, que eles já estavam cegos antes mesmo do momento de cegar. Eu vou ler essa parte, que fundamenta muito bem. O medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. É muito importante essa parte. Guarde aí até o finalzinho, tá bom? Eu acho que seria isso que eu tinha pra falar. Mas, se você parar pra pensar, nossa, por que a mulher do médico não cegou? Pelo menos a única razão plausível pra mim é essa, não tem outra. Por que a Saramago, vou deixar ela ficar... Não, não é pra ajudar os outros. E a cegueira também, ela não é simplesmente uma cegueira branca por ser uma cegueira diferentinha que é contagiosa. Não, tem um motivo por trás, é transcendental, entendeu? Há um propósito aí, meu bem, entendeu? Ai, ai. Então ela já era muito lúcida, voltando a falar da mulher do médico. Ela excedia em valores e excedia também o olhar e o sentimento em sofrimento. Porque ela viu muita coisa, ela sofreu demais também. Eu acho que era isso que eu tinha a dizer. Eu só vou rever alguns trechos aqui do livro que possam complementar minha tese, minha interpretação. E qualquer coisa a gente vai se falando aqui. Até porque eu quero muito que vocês comentem nos comentários alguma coisa do livro que vocês enxergaram, que eu talvez não possa ter enxergado, ou diferente, uma coisa adicional. E principalmente se você leu esse livro, porque eu acho muito interessante quando tem comentário, quando tem argumentação, quando tem engajamento. Porque realmente se torna um vídeo, se torna um contato humano, olho no olho, ou pelo menos quase olho no olho, né? Porque não tem como. Mas enriquece, fica tão rico isso daqui, por favor, comenta aqui, viu? Lembrei de um trecho que é bem no finalzinho, que pra mim é a melhor das melhores frases do livro. Que foi um médico que disse, muitas sábias palavras, inclusive, você tá de parabéns. Se eu voltar a ter olhos, olharei verdadeiramente os olhos dos outros, como se estivesse a ver-lhes a alma. Eu gosto muito de filosofar, de refletir, de fazer psicologia com qualquer coisa que eu encontre, tá bom? Então, beijos. Comentem.